Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 29 agora. E daqui para frente é o desfecho da obra. E vai falar aqui sobre as reuniões, as sociedades espíritas, ou seja, com relação à prática do espiritismo, né? Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, capítulo 29, primeiro item, das reuniões em geral. As reuniões espíritas podem ter grandes vantagens, quando permitem se esclarecer pela troca recíproca de pensamentos, pelas perguntas e anotações que cada um pode fazer, e das quais todo mundo aproveita. Mas para retirar delas todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porque se erraria em assimilá-las às sociedades comuns. De resto, sendo as reuniões um todo coletivo, o que lhes concerne é a consequência natural das instruções precedentes. Devem ter as mesmas precauções e se preservarem dos mesmos escolhos que os indivíduos. Por isso, colocamos este capítulo por último. As reuniões espíritas têm caracteres muito diferentes, segundo o objetivo a que se propõe e sua condição de ser. Por isso mesmo, deve diferir também. Segundo a sua natureza, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que não veem senão o lado divertido das manifestações, que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos, muito curiosos com essas espécies de assembleias, onde têm toda a liberdade para se exibirem, e nas quais não faltam. É aí que se perguntam todas as espécies de banalidades que se faz ler a boa sorte pelos espíritos, que se coloca sua perspicácia à prova para adivinhar a idade, o que se tem no bolso, desvendar os pequenos segredos e mil e outras coisas dessa importância. Essas reuniões são sem consequência, mas como os espíritos levianos são por vezes muito inteligentes e têm em geral humor fácil e jovial, aí se produzem frequentemente coisas muito curiosas das quais o observador pode tirar o seu proveito. Aquele que não tivesse visto senão isso e julgasse o mundo dos espíritos segundo essa amostra, se faria uma ideia tão falsa como aqueles que julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pela de certos quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir em tais reuniões, onde os espectadores não são mais sérios do que os atores. Se quer ocupar com coisas fúteis, é preciso francamente chamar os espíritos levianos, como se chamariam os palhaços para divertirem uma sociedade. Mas haveria profanação em, para elas, convidar nesses nomes veneráveis, misturar o sagrado com o profano. Então veja, né, essa primeira qualificação que ele está dando aqui para reuniões espíritas, pelo menos na década no começo, lá no século XIX, então havia simplesmente as reuniões que eram para divertimento. Está dizendo bem claro aqui que os espíritos que comparecem a essas reuniões são da mesma amplitude, né, moral das pessoas que estão ali assistindo.
Ou seja, são espíritos que foram também frívolos em encarnação, né, durante a encarnação, e depois da desencarnação continuam sendo da mesma natureza. Então, nessas reuniões, não se deve esperar que apareçam espíritos elevados, né, espíritos superiores, porque realmente não lhes compete, né, estar ali divertindo a plateia. E aqui ele cita, né, que se as pessoas que conheceram as reuniões espíritas apenas por esse tipo de manifestação, obviamente que não terão uma visão muito clara nem muito boa do que é o espiritismo. E tornando a dizer que nessas reuniões se dava o luxo de se fazer adivinhações, né, ou então fenômenos físicos que fossem interessantes, semelhante às magias, aos magos, né, os mágicos de hoje. Hoje, será que ainda encontramos esse tipo de reunião? É bem provável, né? É bem provável que nos dias de hoje ainda haja, né, reuniões que apresentem essas características, onde as pessoas vão para buscar qualquer coisa, qualquer informação, apenas pelo fato de ter um contato com a espiritualidade, né? E aí, portanto, recolherem também qualquer coisa. Vão lá sem propósito e saem dali sem nenhuma informação realmente que seja proveitosa, realmente seja uma mensagem dignificante, né? Seguindo. As reuniões experimentais têm mais especialmente por objetivo a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos dela saem mais admirados do que convencidos quando não viram outra coisa. E todo o seu pensamento gira em torno da procura dos artifícios, porque não se apercebendo de nada, supõe naturalmente subterfúgios. Ocorre do outro modo com aqueles que estudaram, compreenderam primeiro a possibilidade e os fatos positivos determinam em seguida ou completam sua convicção. Se houver subterfúgios, eles mesmos descobrirão. Não obstante disso, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém poderia desconhecer, porque foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível, e para muita gente, sem contradita, são um poderoso motivo de convicção, mas sustentamos que apenas elas não podem mais iniciar a ciência espírita, do que a visão de um engenhoso mecanismo não pode fazer conhecer a mecânica, se não se lhe conhecem as leis. Contudo, se forem dirigidas com método e prudência, obter-se-ão resultados bem melhores. Voltaremos a dispor há pouco a esse assunto. Então aqui está dizendo, a segunda qualidade aqui são as reuniões que são experimentais, não são instrutivas, e que serviram ou servem apenas para demonstrar que existem, então, os fenômenos físicos, mediúnicos, né, e que são promovidos aí pela espiritualidade. E é aqueles que não acreditam vão sair dali tentando descobrir qual foi o artifício que foi usado ali para enganar eles, né? Ou seja, aquelas pessoas que não acreditam na existência do espírito, isso muitas vezes não comprova que realmente exista, né? Mas comprova que existem fenômenos que podem ser explicados de alguma forma no mundo material. Então eles vão sair à caça de explicações materiais para um fenômeno que é espiritual. Então essas experiências não tem um propósito maior do que simplesmente dar início ao estudo do espiritismo. E não basta só analisar o que está acontecendo, tem que se entender as leis espíritas que estão por trás, favorecendo o surgimento desse conhecimento. Por isso o espiritismo se julga uma ciência, né? Ou seja,
através do que está acontecendo, com a participação dos espíritos, a explicação deles, o entendimento da ciência material, é que se torna possível, né, alicerçar as razões dos fenômenos. E eu continuo dizendo, né, desde o outro livro, que eu acho que é exatamente assim que a gente tem que ser, né? Não é porque houve uma comunicação, seja lá qual for, espiritual, que se deve ter total crença naquilo, sem se verificar a sua total veracidade, né? Não é 99% real, tem que ser 100% real. Tá? E vamos para a terceira parte. As reuniões instrutivas têm outro caráter, e como são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensinamento, insistiremos antes sobre as condições que devem preencher. A primeira de todas é permanecerem sérias, em toda a acepção da palavra. É preciso bem persuadir-se de que os espíritos aos quais se quer dirigir são de uma natureza toda especial, que o sublime, não podendo se aliar ao trivial, nem ao bem como ao mal, se quer obter boas coisas, é preciso se dirigir aos bons espíritos, mas não basta chamar os bons espíritos, é necessário, como condição expressa, estar nas condições propícias para que eles queiram vir. Ora, os espíritos superiores não virão mais às assembleias de homens levianos e superficiais, do que teriam vindo quando vivos. Uma sociedade não é verdadeiramente séria senão com a condição de ocupar-se das coisas úteis, com a exclusão de todas as outras. Aspira-se a obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo. Os espíritos que os produzem poderão vir, mas os outros se irão. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundarem suas tendências. Uma reunião séria se afasta, pois, do seu objetivo, se troca o ensinamento pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade, que aqueles que querem ver busquem as reuniões experimentais, que aqueles que querem compreender busquem as reuniões de estudo. Será assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita, como no estudo da medicina, uns vão aos cursos e outros à clínica. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. A ela incumbe a teoria de todos os fenômenos, a procura das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não o é. Em uma palavra, a observação de tudo o que pode fazer avançar a ciência. Ora, seria enganar-se crendo que os fatos estejam limitados aos fenômenos extraordinários, que apenas os que ferem mais os sentidos sejam dignos de atenção. São encontrados a cada passo nas comunicações inteligentes e que homens reunidos para o estudo não poderiam negligenciar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de uma multidão de circunstâncias fortuitas, embora menos salientes, não deixam de ser do mais alto interesse para o observador, que neles encontra ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar mais adiante nos mistérios do mundo invisível. E está também aí a filosofia. As reuniões de estudo, por outro lado, são de uma imensa utilidade para os médiuns de manifestação inteligente, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não têm como, não veem com uma tola presunção da infabilidade.
Um dos grandes escolhos da mediunidade, como já dissemos, é a obsessão e a fascinação. Podem, pois, iludirem-se de muito boa fé sobre o mérito do que obtêm. E se concebe que os espíritos enganadores tenham sua liberdade de ação quando não se ocupam senão com um cego. É por isso que afastam seu médium de todo o controle. Que, se for preciso, fazem-no tomar a aversão por quem poderia esclarecê-lo. Com a ajuda do isolamento e da fascinação, podem facilmente fazê-lo aceitar tudo o que querem. Não é demasiado repeti-lo, aí está não só o escolho, mas o perigo. Sim, nós o dissemos, um verdadeiro perigo. O único meio de dele escapar é o controle de pessoas desinteressadas e benevolentes que, julgando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, podem lhe abrir os olhos e fazê-lo perceber o que não pode ver por si mesmo. Ora, todo médium que teme esse julgamento não está no caminho da obsessão. O que crê que a luz não é feita senão para ele está completamente subjugado. Se toma a mal as observações, se as repele, se com elas se irrita, não se poderá ter dúvidas sobre a má natureza do espírito que o assiste. Não o dissemos, um médium pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros, pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, e isso com o melhor boa-fé do mundo. Por essa razão, não falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às dos outros, segundo estes dois adágios de que 4 olhos veem melhor do que 2, e que não se é jamais bom juiz em causa própria. É desse ponto de vista que as reuniões são, para o médium, de uma grande utilidade. Se é bastante sensato para escutar os avisos, porque aí se encontrarão pessoas mais clarividentes do que ele, que perceberão as nuances, frequentemente muito delicadas, pelas quais o espírito trai a sua inferioridade. Todo médium que deseja sinceramente não ser joguete da mentira, deve, pois, procurar trabalhar em reuniões sérias e para elas levar o que obtém em particular, aceitar com reconhecimento, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. Se é alvo de espíritos enganadores, é o meio mais seguro de desembaraçar-se deles, provando-lhes que não podem fraudá-lo. O médium, aliás, que se irrita com a crítica, está tanto mais mal fundado quanto seu amor próprio não está comprometido, uma vez que o que diz não é dele e que não é nisso mais responsável do que o leitor dos versos de um mau poeta. Insistimos sobre esse ponto, porque se aí está um escolho para os médiuns, ou é também para as reuniões nas quais importa não conceder, levianamente, confiança a todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de todo médium obsidiado ou fascinado. Curioso que aqui está citando o termo obsidiado, né? Ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil, também, pois, não aceitá-lo. Pensamos ter entrado no desenvolvimento suficiente para que lhe seja impossível iludir-se sobre os caracteres da obsessão. Seu médium não pode reconhecê-la por si mesmo. Um dos mais salientes é, sem contradita, a pretensão de ter unicamente a razão contra todo mundo. Os médiuns obsidiados que não querem com isso convir, assemelham-se a esses doentes que se iludem sobre a saúde e se prendem por falta de se perdem por falta de se submeterem a um regime salutar. O que uma reunião séria deve se propor
é afastar os espíritos mentirosos. Estaria um erro se acreditasse ao abrigo pelo seu objetivo e pela qualidade de seus médiuns, e isso não chegará senão quando estiver ela mesma nas condições favoráveis. Para se compreender bem o que se passa nessas circunstâncias, pedimos designar-se refletir ao que dissemos mais atrás no número 231 sobre a influência do meio. É preciso imaginar cada indivíduo como cercado de um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com seu caráter, seus gostos e suas tendências, pois toda pessoa que entra em uma reunião conduz consigo espíritos que lhes são simpáticos. Segundo seu número e sua natureza, esses acólitos podem exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela na qual todos os membros, animados por um igual amor ao bem, não conduzissem com eles senão bons espíritos. Na ausência da perfeição, a melhor será aquela onde o bem se impusesse sobre o mal. Isso é muito lógico para que seja necessário insistir. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto mais for homogêneo. Se compreende bem o que foi dito sobre a maneira pela qual os espíritos são advertidos de nosso chamado, compreender-se-á facilmente a força de associação do pensamento dos assistentes. Se o espírito dessa sorte, de alguma sorte, é atingido pelo pensamento como o somos pela voz, 20 pessoas unindo-se em uma mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma sozinha. Mas, para que todos esses pensamentos concorram para o mesmo objetivo, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, num só, o que não pode ocorrer sem o recolhimento. Por outro lado, o espírito, chegando a um meio completamente simpático, nele fica muito mais à vontade, não encontrando aí senão amigos. Vem com mais boa vontade e mais disposto a responder. Quem tem seguido com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes pode ter se convencido dessa verdade. Se os pensamentos são divergentes, disso resulta um choque de ideias desagradáveis para o espírito e, por consequência, nocivo à manifestação. Ocorre o mesmo com o homem que deva falar em uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benevolentes. A impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhe dá mais inspiração. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica seus meios, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturba e o paralisa. É assim que os atores são eletrizados pelos aplausos. Ora, os espíritos, bem mais impressionáveis do que os humanos, devem sentir bem mais ainda a influência do meio. Ele está dizendo aqui que os espíritos são mais impressionáveis do que os humanos. E por isso eles vão sentir muito mais a influência do meio. Então é aquilo, né? Numa reunião espírita, a pessoa que vai para a reunião espírita, ela vai sozinha? Não, lógico que não. Né? Mesmo que ela vá com 2, 3, 4 acompanhantes materiais,
Cada um deles vai carregar lá um bocado de espíritos desencarnados que está se aproximando dessas pessoas porque simplesmente gostam de estar na sua companhia. Podem ser ou não obsessores. Se forem obsessores e quiserem tirar algum tipo de proveito dessa pessoa, quando essa pessoa adentrar naquela reunião que supostamente é uma reunião séria, o que vai acontecer? Esses obsessores serão bloqueados. Ah, mas e todos os outros que não são obsessores? Poderão adentrar. Mas aquele que ele já chega com intenção de domínio sobre a pessoa no campo físico, ele é detido, ele é bloqueado pelas entidades espíritas daquela reunião que está se promovendo. Por quê? Porque uma reunião espírita só acontece, né? Se ela é séria, ela já traz por si só, na sua produção, na sua construção, o apoio de entidades espíritas que agem como porteiros, que agem como seguranças, para que naquele meio não adentre espíritos de vibrações contrárias, baderneiros. Então veja, a pessoa vai para a reunião espírita e com ela está indo o obsessor. Esse obsessor, porventura, não quer que a pessoa entre num centro espírita para ser arrancado dela. Então ele já não vai poder entrar lá dentro quando a pessoa entrou. Tá, então onde é que ele fica? Ele fica do lado de fora. E aí, se ele tiver um grande vínculo ainda com aquela pessoa que entrou, ele vai tentar, à distância, influenciar o pensamento da pessoa para que a pessoa se distraia ao longo da sessão. Para que a pessoa se torne meio que imune ao que vai acontecer lá dentro. Então é aquela pessoa que dorme durante a sessão espírita. Ou seja, aquela pessoa que perdeu a reunião, perdeu as falas, perdeu a conexão com os espíritos benevolentes da casa. De maneiras que quando ela sai sem que tenha passado por um passe lá dentro, né, não tenha passado por um atendimento fraterno, ou seja, não tenha individualmente sido atendida, ela pode simplesmente sair dali e cair novamente nas garras do obsessor. Ou seja, a reunião para ela não serviu para nada. É necessário que haja o entendimento da pessoa dentro da reunião para identificar que ela está sendo obsediada por um espírito, para que ela possa se livrar daquele obsessor, para que ela possa entender que ela tem que mudar as vibrações mentais. Pode acontecer também de obsessor impedir até antes da pessoa adentrar ao recinto. A pessoa se desviar, ir para outro lugar e acabar não indo para a reunião. Então o negócio não é assim tão simples, né? Agora vamos ver onde é que eu parei aqui. Toda reunião espírita deve, pois, tender à maior homogeneidade possível. Fique bem entendido que falamos daquelas que querem alcançar resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se quer simplesmente obter comunicações, mesmo assim, sem se inquietar com a qualidade daqueles que as dão. É evidente que todas essas preocupações não são necessárias, mas então não se pode queixar da qualidade do produto. O recolhimento e a comunhão de pensamentos sendo as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que o maior número de assistentes deve ser uma das causas, as mais contrárias à homogeneidade. Não há certamente nenhum limite absoluto a esse número, e se concebe que 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em condições melhores do que 10 estivessem distraídas e barulhentas.
Mas é evidente também que, quanto maior é o número, mais essas condições são difíceis de serem preenchidas. Aliás, é um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às belas comunicações, e isso pelos motivos que desenvolvemos. Há ainda um outro ponto que não é menos necessário: a regularidade das reuniões. Em todas há sempre espíritos que se poderia chamar de habituais, e não entendemos por isso esses espíritos que se acham por toda a parte e se misturam com tudo. Aqueles são os espíritos protetores, ou aqueles que são interrogados mais frequentemente. Não é preciso crer que esses espíritos não tenham outra coisa a fazer do que nos escutarem. Eles têm suas ocupações e podem, aliás, encontrarem-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões ocorrem a dias e horas fixas, preparam-se de acordo e é raro que faltem. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Então, aqui, né, a fala, né, nos direciona aqui, do lado de lá, né, depois que desencarnou, o outro lado não é tão diferente do que é aqui. O espírito não é porque ele desencarnou que está livre das suas ocupações, virou um espírito vagal. Não, vai ter ocupações, ele vai ter o que fazer do outro lado. É uma vida paralela. E aí, portanto, para que ele esteja alinhado com os espíritos encarnados e, portanto, dispensar aquele momento das reuniões, ele tem que ter previamente preparado o seu tempo também, sua agenda espiritual. Então é muito interessante é importantíssimo que as reuniões sejam feitas em dias e horários fixos. Há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso, melindram-se com um quarto de hora de atraso. E se eles mesmos marcam o momento de uma entrevista, será inútil chamá-los alguns minutos mais cedo. Acrescentemos, no entanto, que, se bem que os espíritos prefiram a regularidade, os que são verdadeiramente superiores não são meticulosos a esse ponto. E aí está marcando um caráter meu, né? Que eu provavelmente estou longe de ser um desses bem evoluídos. Porque quando eu estiver do lado de lá e, portanto, participando de atividades dessa natureza, eu vou ser desses chatos que tem que ter o horário certo. Passou do horário, não vou. Antes do horário, não estarei lá. Por quê? Porque essa foi a minha vida durante a minha encarnação. Provavelmente já trazido de outras vidas. Então, provavelmente daqui para frente continuará sendo a mesma coisa, né? Talvez quando eu tiver lá uma evolução muito grande, eu serei um espírito mais, né, adequado às dificuldades. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade. Como tudo o que é puéril. Fora das horas consagradas, eles podem, sem dúvida, virem e vêm até com boa vontade. Seu objetivo é útil, mas nada é mais nocivo às boas comunicações do que chamá-los a torto e a direito. Quando a fantasia nos toma e, sobretudo, se motivo sério, como não estão obrigados a se submeterem aos nossos caprichos, poderiam não se incomodar, e é então, sobretudo, que os outros podem tomar seu lugar e seu nome. Bom, gente, então a gente vai dar uma pausa aqui, né? Eu não podia dormir sem essa bronca aqui, né? E aí a gente volta no outro vídeo, sexta-feira, completando esse capítulo 29. No capítulo 30 falaremos sobre regulamentos. E aí, portanto, fechando, né, praticamente tem o 30, tem o 31 também, dissertações espíritas, fechando esse nosso trabalho aqui. Bom, eu quero já antecipar que
eu pretendo fazer agora uma sequência de vídeos diferentes com a terceira obra do Kardec, o Evangelho sobre o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então a gente vai fazer sim, provavelmente não vai ser nesse mesmo horário que marquei sempre, né? Então vou fazer vídeos semanais de Evangelho no Lar. Então se você não o pratica, né, se você ainda não pratica o Evangelho no Lar, se você gosta, é curioso e tal, mas não liga muito para isso, eu já convido você a seguir essa nova playlist que vai surgir aí nas próximas semanas, tá? E aí você escolhe um dia, escolhe um horário para você assistir a gravação. Eu vou fazer a gravação, vou colocar no ar, certo? Mas você vai acompanhá-la no momento que você pode dizer, ó, toda semana, nesse horário, eu vou querer fazer esse Evangelho. E aí seguir essa playlist de uma forma tão diferente dessas outras duas que eu fiz e de outras que eu tenho passado aí rigorosamente aí de manhã, 7 horas da manhã, certo? Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve no meu canal. Dá o ok lá, o joinha, né? Se puder, compartilhe esse vídeo. Leve a mais pessoas. Vamos levar esses assuntos que são enriquecedores a mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos de estudar. Vejo você no próximo vídeo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria